Quem é você? José Domingos Borges Teixeira. Zé Domingos, nascido no distrito de Barbosa, Siqueira Campos, Paraná, em 19 de janeiro de 1943, filho de Alcina Maria Borges de Macedo Teixeira e João Dario Teixeira. Irmãos Luiz Fernando Teixeira, já falecido, e Eunice Maria Teixeira. Casado com Ana Maria do Prado. Filhos Magno Marcos Teixeira e Márcio José Teixeira. Netos, 2 netas, 1 neto e 1 bisneto. Como disse, nasci em Barbosa, um distrito de Siqueira Campos, onde meu pai trabalhava como agente ferroviário. E nesta mesma situação, como agente ferroviário, quando tinha 4 anos, meu pai foi transferido para Castro. E então passei a minha infância, de 4 até 10 anos, na cidade das margens do rio Iapó, a tradicional Castro, que um dia foi capital do estado, cidade pela qual tenho apreço e admiração. Foi lá em Castro que tive a oportunidade em me apaixonar pelo futebol e pelo rádio. Fui torcedor, a partir dos 8 anos de idade, do Caramuru Esporte Clube, um time de futebol da cidade que disputava o campeonato da Liga de Futebol Pontagrossense. E foi lá, com 8 anos de idade, que comecei a ouvir as transmissões esportivas das emissoras do Rio, São Paulo, da PRJ2 de Ponta Grossa, do famoso narrador Barros Júnior, e depois, em Castro, foi criada a ZYS21, a Rádio Castro Limitada. E foi exatamente a partir do lançamento da Rádio Castro é que a minha paixão, o meu interesse pelo rádio tornou-se ainda maior. Porque, num domingo, ao ir ao estádio da Ronda, assistir a um jogo do Caramuru, a rádio estava transmitindo aquela partida de futebol com Odácio Leonel de Quadros, que foi um dos grandes nomes do rádio esportivo paranaense e brasileiro. E eu fiquei fã do Odácio Leonel de Quadros e ficava ali próximo à sua cabine de rádio, prestando atenção da forma como ele transmitia, querendo aprender e sonhando um dia fazer a mesma coisa. Sonhava, desde os 8 anos de idade, ser radialista. E tinha como o meu ícone Odácio Leonel. Depois, com 10 anos, vim para Curitiba. Minha família veio residir em Curitiba e aqui em Curitiba, passado algum tempo, um dia curioso por rádio, comecei a ouvir a PRB2, a Rádio Clube Paranaense, a ZYM5, a Rádio Guairacá, a voz nativa da terra dos Pinheirais, até que descobri a Rádio Marumbi. E exatamente na Rádio Marumbi, o locutor esportivo principal era exatamente o meu ídolo, Odácio Leonel de Quadros. Passei então a ser ouvinte da Rádio Marumbi, a acompanhar as transmissões da Rádio Marumbi com muita atenção. E em 1955, já torcendo pelo Poti, o time aqui da Praça 29 de Março, porque vim residir em Curitiba, na Alameda Cabral, a 4 quadras do campo do Poti, e me tornei torcedor do Poti. Indo assistir um jogo do Poti no estádio João Loprete Frega, o campo do Primavera, no bairro do Tabuão, lá vi um narrador esportivo no meio da torcida, na arquibancada, transmitindo o jogo entre Poti e Vasco da Gama. Este locutor esportivo veio a se tornar, como o Odácio Leonel de Quadros, uma das maiores expressões do rádio esportivo brasileiro. E até hoje ele está em atividade lá em Belo Horizonte. O Willy Gonzer, o alemão, notável narrador esportivo, hoje é comentarista, já está com mais de 80 anos,
mas eu me inspirei muito também em Willy Gonzer. E eu sonhava ser radialista e procurava um caminho para falar no microfone. Improvisava microfones em casa, lia jornais de fonte a latinha de massa de tomate que eu furava imitando um microfone, lia jornais e fui me exercitando. E a minha primeira oportunidade em usar um microfone foi no Circo Irmãos Queirolo, então armado aqui perto de casa também, na rua Visconde de Nácar com a rua Saldanha Marinho, onde hoje tem ali um largo de frente ao edifício Itália. Foi ali o Circo Irmãos Queirolo estava armado e o Edson Luque Silva, meu grande amigo de infância, que subiu antes do combinado, o Edson conversava muito com o pessoal dos Irmãos Queirolo. E houve um dia que o Sérgio Queirolo, o Arres Júnior, também já falecido, disse ao Edson: você não quer ser locutor? Não quer anunciar os espetáculos aqui no circo? O Edson disse: não, eu não tenho muito jeito. Quem é bom nisso é o Zé Domingos. O Zé que transmite os nossos jogos de botão, as nossas peladas, o Zé que gosta disso. O Zé é bom. Daí ele disse: então mande o Zé Domingos falar comigo. E eu fui falar com o Sérgio Queirolo e naquela mesma noite ele disse: então vamos lá fazer um teste. E me levou no estúdio da RCQ1, Rádio Circo Queirolo. E ele anunciou e disse: olha, você anuncia agora aqui, eu vou ver. E eu anunciei e ele disse: pode ficar aí, pode ficar. Você já é o locutor do circo. Depois nós conversamos. No final do espetáculo eu te dou um cachê. E eu fiquei lá naquela noite. Terminou o espetáculo, ele veio, me deu um dinheirinho e disse: amanhã às 17h30 esteja aqui de novo. E eu passei a ser locutor do Circo Irmãos Queirolo. Daí passei a fazer anúncios com o carro volante de um serviço de alto-falantes chamado Serviço de Alto-Falantes Paraná, do senhor Pedro Ravanello, que era aqui do bairro Mercês. E eu passei a ser locutor também do serviço de alto-falantes, saía a fazer propaganda de diferentes lojas comerciais, por bairros de Curitiba, por cidades da região metropolitana, aquelas propagandas volantes com os carros que percorriam bairros, cidades vizinhas. E fui indo, até que chegou a Curitiba um grande circo, um circo que percorria o país. E neste circo o apresentador teve um problema de saúde, e eu era o apresentador aqui no Circo Irmãos Queirolo. Então, o proprietário do circo, alguém lá do circo, veio lá, me ouviu, achou que eu era bom, e conversou com o pessoal do Queirolo e pediu se podiam me ceder por alguns dias para substituir o apresentador que estava doente. E eu fui para este circo. Fiquei lá uma semana, 10 dias, e daí o proprietário disse: olha, nós estamos indo para Santa Catarina e queremos levá-lo. Nós podemos lhe pagar isto, nós lhe pagamos por semana, aquilo, aquele outro. Eu naquela ideia, naquele sonho de 12 anos de idade, em ser radialista, em ser um comunicador, não vacilei. Cheguei em casa, disse para meus pais, para meus irmãos, que ia embora, que ia viajar com um circo, que era o meu sonho, que era a minha vontade. Mas você está estudando, você tem que estudar, é muito cedo, não é este o caminho certo da vida. Mas eu insisti e acabei meio na marra, como se diz no dito, praticamente fugindo de casa e fui com o circo. Fiquei 6 meses no circo, passei um Natal no circo, convivendo com a família circense e às vezes ligava para casa. Aquele tempo o telefone era difícil, né? Mas sempre mantinha contato com minha casa. E depois de percorrermos várias cidades de Santa Catarina, o circo chegou a Rio Negrinho, onde havia a fábrica de móveis Simo, que era uma fábrica muito forte, com 3.500 trabalhadores na fábrica. E o espetáculo de estreia teve a casa lotada porque veio muita gente da fábrica de móveis Simo para o espetáculo. E daí então a renda foi muito boa. E naquela noite o circo, que estava com algumas semanas em atraso de pagamento, pagou tudo o que tínhamos direito.
e eu recebi uma boa grana, pus aquele dinheiro no bolso, mas já com a ideia definida de vir embora. Estava com uma saudade de casa muito grande e amanheceu o dia, fui lá no ponto de ônibus da cidade, perguntei qual era o primeiro ônibus para Curitiba, me disseram que era 9 horas da manhã e eu embarquei e voltei para Curitiba. Chegando aqui em Curitiba, foi uma emoção grande em casa, emoção de meus pais, emoção minha. Não esqueço nunca, quando cheguei em casa, estava só a minha mãe, daí ela já telefonou para papai, para os irmãos. Olha, o menino voltou, ele está em casa, e aquela coisa toda, papai já veio do serviço. E daí, chegou no final da tarde, meu pai me chamou e disse, você quer ser mesmo locutor, né? Não tem outro caminho. Você quer ser locutor? Eu digo, quero ser locutor. E vou ser locutor. Então tá bom, eu vou conversar com um amigo meu que talvez possa ajudá-lo a ser locutor. Pois bem, fiquei na expectativa. E meu pai foi conversar com um amigo de infância dele, chamado Moacir Amaral, que era um dos grandes nomes da Rádio Clube Paranaense, era locutor, era radioator, noticiarista e o diretor comercial da Rádio Clube Paranaense. Papai conversou com o seu Moacir, que inclusive era vizinho de casa, morava aqui na rua Padre Anchieta, esquina com a Visconde Nácar, e o seu Moacir disse, não, mande o teu menino ir lá por volta de 17h30, você disse que ele gosta muito de futebol, que ele narra futebol, daí ele vai conversar com o pessoal do esporte. Numa desta, ele se encaixa com o pessoal do esporte lá na rádio. Mande ele às 17h30 me procurar. Eu já às 5 horas da tarde estava lá na B2, né, naquela expectativa, naquela ânsia. Daqui a pouco falei com a telefonista, a recepcionista lá na B2, ela chamou o seu Moacir, ele veio, você que é o filho do Teixeira? Eu digo, sim senhor. Mas eu pensei que você era mais adulto, você é um menino ainda. Quantos anos você tem? Eu digo, olha, eu estou com 13 para 14 anos. Ela disse, tudo bem. O Teixeira pediu, o Teixeira é muito amigo meu, quero muito bem ele, somos amigos de escola lá de Ponta Grossa e eu vou lhe apresentar para o chefe da equipe esportiva. Ele chega às 18 horas, daí você conversa com ele. Às 18 horas chegou um cidadão, baixinho, gordinho, de óculos, risonho, e daí o seu Moacir me apresentou, ele olhou bem sério para mim. Se você sabe bem onde você está, você sabe que rádio é esta aqui? Eu digo, esta é a Rádio Clube Paranaense, a PRB2. Pois é, esta é uma das maiores emissoras brasileiras. Você é um menino e já quer começar trabalhando na B2? Olha, o desafio é grande, mas é o diretor comercial, o homem que mexe com o dinheiro, que está o indicando, então a indicação é forte. Mas você é bom mesmo? Você já trabalhou em rádio? Digo, não, senhor, eu trabalhei em parque de diversão, em circo, viajei com circo, eu trabalhei em estúdio fotográfico, fiz tudo isso, mas em rádio mesmo nunca trabalhei, não sei nem como funciona. Pois é, e expliquei a ele que havia também participado de uma campanha política do Nelson Manculan, candidato ao governo do estado, no serviço de alto-falantes, que tinha aprendido muita coisa de improviso, de fazer discursos, de fazer comícios, participar de apresentações, e que talvez eu pudesse desempenhar bem. Eu tinha confiança de que poderia fazer alguma coisa e corresponder à expectativa. Aí ele chamou um cidadão, o Alfredo Otto, que depois se tornou um grande amigo. Ele chamou, Alfredo, vem cá, este menino é indicado do Moacir e eu quero que você faça um teste com ele. Faça um teste com ele e tal, e depois me diga alguma coisa. E saiu, deixou eu e o Alfredo. Nós entramos numa sala, lá tinha um gravador, não esqueço nunca, um gravador grande, da marca Wollensack, um gravador alemão. E o Alfredo disse, dá uma olhadinha nisso aqui. Era um script de programa com frases ponteadas assim. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu leio uma frase e você lê outra. Nós vamos fazer um ping-pong. Você acompanha a minha velocidade. Você me acompanha. E eu
acompanhei. Daí ele forçou, ele foi mais rápido, eu acompanhei. Daí ele disse, bem, até aqui tudo bem. Agora, você quer trabalhar em esporte, o pessoal que trabalha em esporte tem que falar de improviso. Faça um comentário de um jogo qualquer, imagine um jogo e comente. E eu imaginei um jogo do Ferroviário, time para o qual eu torcia, né? E comentei. Fiz um comentário do jogo Ferroviário e Curitiba, que era o clássico daquela época no futebol, né? Fui ali uns 3, 4 minutos, ele disse, não, ótimo, beleza. Agora leia esse texto comercial aqui. Eu li, ele disse, não, tudo bem, da minha parte, fechado. Tá ótimo, tudo bem. Aí, agora é esperar o chefe é que vai decidir. O Machado veio de lá, no final do programa, às 7 horas da noite, e perguntou para o Alfredo, Alfredo, e daí? Ah, o menino é bom, o menino é bom, o menino é bom. Agora, você é que decide. Daí, eu cheguei e disse, eu espero que o senhor goste. Daí ele olhou bem para mim e disse, senhor, no rádio não existe. Essa expressão senhor entre radialista não existe. Nós não tem nada de senhor. Eu sou Machado, você é José Domingos, né? Então eu vou te chamar de Zé Domingos, porque esse negócio de José no rádio também fica muito puxado. Você vai ser o Zé Domingos. Tá legal? Digo, tá legal. Obrigado, tal. Daí ele ouviu. Daí ele disse, eu quero ver se você é bom mesmo. Agora é comigo. Daí ele entrou numa velocidade tamanha, lendo um texto, e mandou que eu o acompanhasse. E eu o acompanhei. Daí ele forçou mais ainda e eu fui seguindo. Daí ele parou, de uma hora para outra ele disse, você quer me derrubar, menino? Eu tenho 30 anos de rádio, você quer me derrubar com 13, 14 anos? Que é isso? Eu digo, tudo bem. Ele disse, não, ótimo, beleza. Você falou que trabalha no estúdio fotográfico? Eu digo, é verdade. Mas você pode estar aqui às 11 horas da manhã? Posso sim, senhor, lógico. Queria a oportunidade. Posso sim, Machado, posso sim. Então, no dia seguinte, às 11 horas da manhã, eu chegava lá e ele chegava junto, e chegava um rapaz, quase 2 metros de altura, e ele me apresentou, este aqui é o Boris Buzialowski. E eu, não, de nome eu já conheço, tal, prazer. Se você vai observar, ele faz um programa de esportes agora 15 para o meio-dia, e você fica olhando ele fazer o programa. Daí amanhã, você faz o programa junto com ele. Daí você faz o programa amanhã com ele, para nós vermos se você tem coragem de enfrentar no ar. Daí fui lá, assisti o programa, acompanhei o programa ali da técnica de som. No dia seguinte, estava lá às 11 horas, e daí já fiz o programa com o Boris. Terminado o programa, o Machado telefonou para a rádio e disse, chama o Zé Domingos aí no telefone, quero falar com ele. Aí eu atendi, ele disse, vem às 18 horas aí na rádio para falar com você. Fui lá às 18 horas, ele disse, olha, o Boris está entrando em férias. Você vai fazer o programa no lugar dele a partir de amanhã. Você vai ganhar um cachê para apresentar esse programa. Não tenho verba no momento no departamento para te dar um salário, mas um cachê para você substituir o Boris eu vou arrumar. E tem mais uma. Você... Agora, às 18h30, vai apresentar o programa com o Martins Rebelato, programa de esportes. É aquele ping-pong que você fez com o Alfredo, que fez comigo, você apresenta com ele. Terminou o programa, ele disse, o Martins está entrando em férias, arrumei mais um cachê para você. Você faz as férias do Martins. Daí, em 2 dias, eu estava realizando o sonho de me tornar radialista. Do circo para o rádio, para a Rádio Clube Paranaense. E lá fiquei eu na Rádio Clube Paranaense. Eram 4, 5 meses que eu estava na Rádio Clube, fazendo plantão esportivo, fazendo programas esportivos. O Alfredo Otto chega um dia e disse, está saindo um locutor noticiarista, eu indiquei você para o lugar. E eu só estava com cachê até aquela época. Daí o Machado disse, olha, parece que vai surgir uma oportunidade de um salário para você. Daí me chama a dona Ione, que era a tesoureira lá da Rádio Clube Paranaense, e ela
me chamou e eu fui lá. Quando entrei na sala, ela olhou, mas você é o José Domingos, o locutor do esporte que está fazendo o Rádio Jornal com o Alfredo? Mas você é um menino, com essa voz toda? Digo, sou eu mesmo. Então, você tem carteira de trabalho? Eu digo, não, eu trabalho numa empresa, mas não sou registrado. Mas aqui na B2 é só registrado. Então você providencie a tua carteira de trabalho, me traga que nós vamos registrá-lo. E daqui a pouco eu fui registrado com um salário como locutor noticiarista e como locutor esportivo. E quando menos esperava, numa sexta-feira à tarde, o Machado Neto me chamou e disse, Zé Domingos, você amanhã não faz plantão. Amanhã você vai para o estádio comigo, lá no campo do Água Verde, no jogo Água Verde Seleto. Você me falou no começo que gostava de transmitir futebol, que transmitia as peladas dos meninos, seus amigos, jogos de botão. Vamos ver se você, na prática, consegue transmitir futebol. E eu fui lá para o campo do Água Verde. E o Machado Neto começou a transmissão. Acho que uns 5 minutos ele disse, está conosco aqui o José Domingos, ele vai transmitir um pouco deste jogo. E passou, e eu fui transmitindo. E ele só fazia sinal, vai, segue. E terminou o primeiro tempo. Daí eu anunciei o comentarista, que era o Osmar de Queiroz, outro grande companheiro, que como o Machado também já se foi. E anunciei o Osmar e o Machado veio e disse, não, como é que está a garganta? Está aguentando bem? Toma uma aguinha. Está aguentando bem? Dá para fazer o segundo tempo? Digo, dá. Então você segue, que está bem, ótimo. Para a primeira transmissão está muito bem. E eu virei locutor esportivo e locutor noticiarista, fiquei um bom tempo na Rádio Clube Paranaense, e daí veio uma situação que me deixou muito tenso, não é? Veio o tempo de apresentação para o serviço militar. E quando me apresentei para o serviço militar, a indicação é que eu deveria prestar o serviço militar junto à PE, no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei em casa e disse para papai, pai, assim. Disse, não, tem um coronel amigo meu, eu vou conversar com ele para ver se a gente consegue tirá-lo do exército. Você está empregado, você está estudando, está num momento bom, o exército vai te atrapalhar, isso e aquilo, aquele outro. Pois bem, ele falou com um coronel, que eu não esqueço nunca o nome, o coronel Lenine. E eu fui conversar com o coronel Lenine no QG, ali na rua Carlos Cavalcante. Cheguei lá, me apresentei, ele disse, não, tudo bem, sente aí. Chamou um senhor lá que era um tenente que é meu amigo até hoje é capitão reformado do Exército, o capitão Rita. Ele me apresentou para o Rita, olha, esse rapaz é filho de um grande amigo meu, ele está indicado para a PE, mas o pai dele quer que ele fique em Curitiba, ele é um rapaz interessante para nós, ele é radialista, ele já está trabalhando em jornal também, e ele escreve bem, ele fala bem e tal. Talvez a gente consiga encaixá-lo aqui em Curitiba na comunicações. E ele disse, não, tudo bem, vamos ver. E fizeram lá o esquema e eu fiquei prestando serviço militar em Curitiba, na 5ª Companhia de Comunicações, e continuei trabalhando na Rádio Clube Paranaense. Saía de tarde do quartel às 4h30, 5 horas, ia correndo para a Rádio Clube, fazer os programas esportivos, o Jornal Falado. Às quartas-feiras à tarde tinha folga no quartel, eu estava lá na rádio e não saí da rádio. Fiquei o tempo todo do Exército trabalhando na Rádio Clube Paranaense. Terminado o serviço militar, o Alfredo Otto, que foi um dos meus padrinhos do rádio, tinha ido para Blumenau e me convidou para trabalhar com ele na Rádio Nereu Ramos. Daí eu fui um tempo lá para a Rádio Nereu Ramos, fiquei lá algum tempo e normalmente a saudade de Curitiba, a saudade de casa, dos pais, e eu retornei a Curitiba. E daí fui trabalhar na Rádio Tingui, fiquei um mês na Rádio Tingui, a convite do Fuad Khalil, que era locutor esportivo lá, e daí estou andando pelo centro da cidade e cruzei com o Sérgio Fraga,
um dos grandes nomes do nosso rádio, que me conhecia lá da B2. Ô Zé, você está em Curitiba, está passeando? Não, estou de volta. E está trabalhando onde? Eu estou na Rádio Tingui, assim, assim. Não, você vai lá para Colombo. Estou precisando de um camarada como você, que faça esporte, que faça noticiário. E me levou lá na Rádio Colombo, que era um consórcio Rádio Colombo Curitibana, ali no edifício Pugsley, na Marechal Deodoro com a Monsenhor Celso, no 7º andar. E daqui a pouco eu já estava na Rádio Colombo e na Rádio Curitibana sob o comando do Sérgio Fraga. E daí fui obrigado a sair da Rádio Tingui, fiquei nas duas e já comecei a transmitir futebol, fazer rádio jornal, apresentar programas, aquela coisa toda. Daí o Biratã Lustosa soube pelo Sérgio Fraga que eu estava em Curitiba e disse, não, avise o Zé que tem um espaço aqui para ele, ele pode ficar lá na Colombo e na Curitibana e fazer este horário aqui conosco, na Rádio Clube e tal, tal, tal. Daí eu fiquei trabalhando nas 3 emissoras, o Biratã Lustosa, que tinha sido o meu primeiro diretor artístico. O primeiro diretor de esportes foi o Machado Neto. O primeiro diretor artístico foi o Biratã Lustosa. E o primeiro diretor comercial, justamente, o Moacir Amaral, que foi o meu padrinho de rádio. Voltei então, fiquei um bom tempo na Colombo Curitibana e depois fiquei na Rádio Clube e, na sequência, a Rádio Colombo foi vendida para o Ervim Bonkoski, daí eu fiquei na Colombo e na Rádio Clube, fazia esportes na Rádio Clube e jornalismo na Rádio Colombo e já trabalhava em jornais, né? Trabalhei em vários jornais e o tempo foi passando, né? E daqui a pouco eu fui mudando de rádios, eu trabalhei em várias rádios de Curitiba. Trabalhei na Rádio Independência, na grande fase da Independência, com o Jair Brito e o Gilberto Fontoura como diretores. Depois o Brito foi para a Rádio Clube, eu tinha trabalhado com o Jair lá em Blumenau, Santa Catarina, ele foi trabalhar um tempo lá na Rádio Nereu Ramos. E daí eu estava na Rádio Clube, e o Jair me chamou lá, disse, Zé, você é muito bom repórter, você sabe entrevistar, você sabe fazer notícias, eu preciso de um repórter como você na rua. Curitiba não tem isso ainda. Repórter policial que vá nos locais de crime, que faça reportagem, que entreviste na hora, no local do crime. Todo mundo lê jornal aqui, nós precisamos revolucionar o rádio informativo. E daqui a pouco me deu uma viatura com motorista, com equipamento volante, e eu comecei na reportagem policial. E daí me tornei repórter policial. Fiquei na lida da reportagem policial por mais de 20 anos, da Rádio Clube Paranaense da reportagem policial. Fui contratado naquela época por um bom salário pela Rádio Universo, então dirigida pelo doutor Najib Shed. Fui para a Rádio Universo com bom salário, com vantagens inúmeras, com direito a luvas, essa coisa toda, né? Fui muito bem. Naquele tempo o rádio era bom, minha gente. O rádio era muito bom, pagava bem, remunerava, a gente trabalhava muito, é verdade. E eu fui para a Rádio Universo, fiquei lá na Rádio Universo, quando a Rádio Universo mudou de nome, porque era a Rádio Emissora Paranaense e passou a ser Universo. Eu fui o primeiro contratado da Rádio Universo e fiquei lá um bom tempo. Depois, a Rádio Universo fez uma verdadeira seleção de radialistas, contratou grandes nomes do rádio que estavam na Independência, o William Sade, o Aristeu Miguel, o Almir Feijó Júnior, o Nelson, agora me foge, era o Nelson Goiabão que chamavam, e montou uma grande equipe, a Rádio Universo, e nós ficamos um bom tempo. Depois também o Arthur de Souza foi para a Rádio Universo. Na sequência, eu estive na Rádio Cultura, voltei para a Independência e fui indo, né? Hoje, por exemplo, estou numa rádio nova aqui em Curitiba, que é a Rádio Barigui, uma emissora mais recente, talvez, da capital, da região metropolitana de Curitiba. Mas trabalhei em muitas emissoras, fiz estágios em emissoras de Porto Alegre, de São Paulo, a minha vida no rádio. E quando eu estava na Rádio Universo, numa grande fase, eu era assim muito ouvido nos programas policiais,
o Canal 12 passou por uma transformação. O doutor Najib o vendeu para a Gazeta do Povo e então o Edson Marassi foi indicado para ser o diretor de jornalismo do Canal 12. E o Edson, que trabalhava comigo na Rádio Universo, disse: Zé, eu vou montar um jornal na televisão e vou precisar das notícias policiais atualizadas. Você vai me ajudar. E eu comecei redigindo as notícias, entregava o script para o Edson, né? E os apresentadores faziam o registro dos meus textos. Pois bem, um determinado dia eu cheguei com os textos, entreguei para o Edson disse: Zé, surgiu um problema aí, um quiprocó, e nós precisamos que você quebre o galho. Mas quebrar o galho como? Não, você vai para o ar, você mesmo vai contar do seu jeito as notícias. E vai falando até a hora que eu fizer sinal para você encerrar. E eu fui falando. Eu fiquei quase meia hora ali contando notícias policiais. Daí o Edson fez o sinal, eu terminei. Quando eu terminei, o Silas de Paula, que era o diretor do Canal 12, disse: olha, descobrimos um caminho, hein? Nós vamos fazer um programa policial. Você vai fazer sozinho. Nós vamos fazer o noticiário, o jornal, e você vai entrar depois do jornal com as notícias policiais. E daí fui um tempo fazendo. Na sequência, o JJ, que era do Canal 4, daquele grande jornal que tinha o Canal 4, o J veio para ser o diretor artístico do Canal 12. E um dos primeiros que ele chamou para conversar fui eu. Até pensei: opa, coisa vai complicar, chefe novo. Ele chega: sente aí, Zé Domingos, vamos conversar. Olha, você tem talento, mas você pode melhorar, você pode fazer assim, você pode fazer assado, você tem que criar gestos, você tem que criar expressões, você tem que ter a tua personalidade, você é muito bom. E daqui a pouco, eu um dia estou apresentando o programa e larguei: este desavergonhado, e chamei o bandido que tinha cometido um crime, desavergonhado. Daqui a pouco o chamei de vida torta, e daí fiz o famoso gesto de bater no braço e fechar a cadeia, né? Daí, quando terminou, o Jota disse: mas camarada, da onde que você arrumou isso? Eu digo: olha, não sei de onde veio, foi na hora, e este é o caminho. Você vai se consagrar como repórter policial. E eu realmente fui abrindo espaço, e com a situação fui ganhando fama. Daqui a pouco os políticos me rodeavam e passei a participar de campanhas políticas, ajudar a políticos, alguns deles se elegeram, e na sequência houve quem dissesse: não, o candidato tem que ser você. Daí eu saí candidato a vereador em Curitiba. Na primeira eleição fiz uma votação de quase 4.000 votos, mas fiquei como primeiro suplente. 2 anos depois eu assumi, fui vereador. Depois, na nova eleição de vereador, fui um dos mais votados de Curitiba. Depois fui candidato a deputado estadual, fui o mais votado do meu partido em Curitiba. E fiquei na lida da política, rádio, jornal, televisão, e nesse meio todo. Mas nunca, em tempo algum, eu deixei de lado a paixão pelo futebol amador de Curitiba, que acompanho sempre, o time dos bairros. Fui torcedor do Poti lá na infância e torci para o Poti até enquanto o Poti existiu, mas sempre acompanhando o futebol amador e acompanhando o futebol profissional. Como cronista, depois quando eu fui para a reportagem policial, era muito trabalho, de vez em quando ia aos jogos, né? Assistia um jogo, outro, mas torcendo pelo Ferroviário, depois pelo Colorado, porque houve a fusão Ferroviário, Palestra Itália e Britânia, e eu me tornei torcedor do Ferroviário. E daqui a pouco era conselheiro do Colorado, vice-presidente do Colorado, dirigente do Colorado, participação ativa na vida do Colorado. Mais tarde a fusão Colorado e Pinheiros, surgindo o Paraná Clube, né? E eu me tornei paradista, dirigente do Paraná Clube. Grandes momentos no Paraná Clube, vice-presidente de futebol, vice-presidente, chegando a passar pela presidência em alguns momentos.
O Paraná Clube, depois de 9 anos, reconquistava um título estadual na nossa passagem lá pela vice-presidência de futebol, fomos para a Libertadores da América, enfim, o futebol é parte viva do meu ser, da minha vida, não é? E gosto muito de futebol. Gosto muito de futebol, sou apaixonado por futebol, mas a grande paixão depois da família é exatamente aquela paixão que eu comecei a criar com 8 anos de idade lá em Castro, a de ser radialista. Por isso, hoje, com 73 anos, continuo fiel ao rádio, gosto muito do rádio. Enquanto puder fazer programas de rádio, vou continuar a fazê-los, vou continuar madrugando. Meu programa de rádio, o primeiro dos programas, começa às 5 horas da manhã, é feito ao vivo, sempre fiz madrugadas no rádio e gosto dos programas da madrugada. Tenho, felizmente, um público fiel, pessoas que me telefonam, que me encontram na rua, que conversam comigo, que fazem referências aos programas. Eu acho o rádio um veículo de comunicação dos mais importantes. Há quem diga, o rádio não é o mesmo. O rádio não é o mesmo. Acontece que ouvi lá atrás, logo que surgiu a televisão, que o rádio estava tendo o seu fim, que o rádio ia desaparecer com o crescimento da televisão. Hoje nós temos canais e mais canais de televisão, canais alternativos, isto, aquilo, aquele outro. A televisão está aí com a força toda, a internet está aí com a força toda, e o rádio ainda continua persistindo. Disseram que o rádio AM ia desaparecer em função das rádios FM. O rádio AM continua tendo o seu público fiel. Sempre tem alguém para ouvi-lo, seja a hora que for, seja na AM, seja na FM, sempre tem alguém. Hoje há muita gente, o mundo é grande, não é? E eu acho que o rádio ainda tem muito o que oferecer para a população, tem muito o que dar em favor do nosso povo e da nossa gente. Por isso que a minha paixão pelo rádio continua firme, forte e pujante, e eu tenho a impressão que ela não vai acabar nunca, que é uma paixão, e paixão, para terminar, tem que ter algo muito forte para você acabar com a paixão. E até hoje o rádio só tem me dado alegrias. É verdade que houve momentos difíceis. E onde não há momento difícil nessa vida? Onde não há momento difícil? Em qual atividade que você não tem os desafios, que você não tem as barreiras a serem transpostas, os desafios a serem ultrapassados? Em todas as atividades. E o rádio, a comunicação não é diferente. E eu estou aí há muitos anos. São 58 anos, não é? Que sou radialista, que sou jornalista, que sou comunicador de televisão, que sou homem das lidas da cidade, não é? Então, eu me sinto como um membro da comunidade e mais, a base mesmo, eu repito e insisto, radialista. Quando perguntam a minha profissão, eu respondo alto bom som, radialista. E vou terminar os meus dias como radialista. Com relação a trabalhar no rádio, o rádio exige muito esforço, exige muita dedicação, horas e horas de trabalho. Às vezes a família fica de lado. Por isso, respeito à família, aos meus pais que entenderam as minhas peraltices, judiei muito deles com as meus sonhos, as minhas maluquices, não é? Mas eles entenderam e, felizmente, a gente superou tudo e conseguiu o objetivo. Muito obrigado aos filhos, companheiros, netos, bisnetos, a todos, enfim, e especialmente àqueles que foram parceiros, que abriram os caminhos para que eu me tornasse radialista. Tive grandes companheiros no rádio, grandes companheiros mesmo. Por exemplo, esses dias eu encontrava no centro de Curitiba o Lincoln Vendramel,
filho do Mário Vendramel, que foi um dos grandes nomes do nosso rádio e que foi um parceiraço que me ajudou muito. Dia desses estava na feira da Praça 29 de Março, encontrei um dos filhos do Sérgio Fraga, e conversamos, o Biratã Lustosa, que também me ajudou muito lá no começo, né? E o Dácio Leonel, o meu ícone do rádio, o meu ídolo primeiro do rádio. Vejam só como são as coisas na vida. Os anos se passaram, o Dácio Leonel saiu aqui de Curitiba, foi trabalhar na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Da Rádio Bandeirantes, o Dácio veio para Londrina. E ele me telefonou de Londrina, me convidando para trabalhar em Londrina. E naquele mesmo dia, eu havia assumido o compromisso com o Alfredo Otto de trabalhar em Blumenau. Daí eu disse, Dácio, infelizmente, acertei hoje, estou indo para Blumenau agora à noite. Se não der certo lá, nós voltamos a conversar, tal. E não deu, fiquei lá em Blumenau. E os anos se passaram. E um dia eu me elejo deputado estadual, o Dácio Leonel também se elege deputado estadual por Londrina, e nós fomos deputados estaduais juntos, um ao lado do outro. E outro nome especial no rádio, com quem eu tive o orgulho e o prazer de trabalhar, o Arthur de Souza, um dos mais importantes nomes do rádio, criador da famosa revista Matinal. Eu fui auxiliar do Arthur de Souza na revista Matinal, na PRB2, depois na Rádio Universo, na Rádio Colombo. Daqui a pouco eu sou deputado estadual ao lado do Arthur de Souza. Então, são muitas histórias, eu iria muito longe, eu acho que já falei até demais a respeito do Zé Domingos, viu? Eu falei até demais. Tem muita história, sabe? Tem muita história, mas eu fico por aqui agradecendo a atenção de vocês. Um grande abraço a todos e a expectativa minha, do Zé Domingos, de ainda continuar sendo radialista por muito tempo. Muito obrigado.